Eu sou a Diana, sou aluna da UFC e também estou no @adianacostura. A gente que é aluno de moda tem passado por momentos difíceis em 2020 sem ter acesso aos equipamentos da faculdade para poder estudar. Pensando nisso, eu estou desenvolvendo uma pesquisa orientada pela professora Araguaci para que vocês possam fazer esse manequim com materiais de baixo custo. Então, se você está me vendo agora, você provavelmente é aluno da Manu. Então, eu conversei com ela e pedi para aplicar esses manequins em sala de aula para facilitar a vida dessa disciplina à distância. Então, eu vou começar pela lista de materiais. Vamos rebobinar para o começo do dia, que esse dia foi longo. Então, dos materiais que você vai precisar para confeccionar esse manequim, o primeiro são os moldes. Os moldes estão disponíveis em formato PDF para impressão em tamanho A4. Vou deixar aqui embaixo o link de acesso a esse PDF, que também tem todas as instruções para montagem do manequim, incluindo a sequência operacional, tá certo? Sobre a capa externa, sobre o tecido, você vai precisar de uns 70 centímetros de tecido se você for comprar. Se você for comprar, compra um brim bem grosso, um tecido sem elasticidade, preferência um tecido de algodão, sem elasticidade, certo? Agora, existem várias alternativas à compra do tecido, caso você não possa comprar agora. Você pode usar retalhos de jeans, tipo, peguei uma calça, cortei a perna pra fazer um shortinho, quem nunca, né? Aí fica aquele jeans guardado lá, ó, uma vida. Pega esse jeans, corta esses moldes nele. Você também pode usar aqueles panos de prato de brinde de gás. Chegou a vez deles, pega eles tudo que também vai dar certo, tá bom? Você também pode usar outros tipos de resíduo têxtil se você tiver acesso, contanto que sejam tecidos sem elasticidade, certo? Para fazer a estrutura que vai segurar o manequim, você vai precisar de 1 metro de cano de 3/4 de polegada. Os tamanhos que você tem que cortar os pedacinhos de cano vão aparecer aqui do meu lado e eles também estão listados no material em PDF. Você também vai precisar de 5 joelhos de cano para o cano que você está usando e de 2 T's. Caso você não tenha como conseguir esse material agora, você pode improvisar com alguma coisa de casa. Eu, pro primeiro protótipo que eu fiz do manequim, eu usei umas coisas que tinham encostadas ali no quintal. Então eu consegui um pedaço de cano de 3/4 de polegada, um pedaço de cabo de vassoura que também estava jogado e 2 pedacinhos de madeira. Colei os dois, botei um preguinho aqui embaixo, foi. Só isso aqui pra mim já foi suficiente. Eu deixei só esse buraquinho aqui da perna, é improvisado, mas deu certo. Você também vai ver na parte dos materiais que a gente vai precisar de um tecido para forro. É pouca coisa. Você só vai precisar cortar o forro dessas partes mais duras, da perna, da cava e do pescoço. Então, se você tiver um algodãozinho sobrando em casa, só ele já vai dar certo. Só um retalhinho mesmo, é só um retalhinho mesmo. Mas se você não tiver com isso aqui na mão, você pode usar o mesmo tecido que você vai usar para capa, não tem problema. Porque esse forro a gente vai usar para facilitar a nossa costura dessas partes mais duras. Então, outro material que você vai precisar são tampas de pote descartável. Pode ser pote de margarina, pote de marmita, e é com você, o que você tiver na mão. Então, esses moldes aqui também estão junto com esses aqui no material, certo? Por fim, você vai precisar de um enchimento para o seu manequim. Então, você pode usar esse aqui, que é um enchimento comercial, que você compra... se você for comprar ele, você compra meio quilo dele, certo? Consegue em lugar que vende couro para sofá, essas coisas. Caso você não tenha como comprar esse tipo de enchimento agora, vamos às alternativas. Você pode pegar uma almofada ou um travesseiro, abre ele, tira isso aqui de dentro e vida que segue, amiga. Você vai dormir sem travesseiro aí por um tempo, mas pelo menos os estudos estão em dia, né? Você também pode usar outros tipos de enchimento para um manequim. Tipo o próprio resíduo têxtil, se você tiver acesso a resíduo têxtil, aqueles picotes bem pequenininhos de corte de tecido, também dá pra encher. Você pode usar isopor, você pode usar pedacinhos de isopor ou aquelas esponjas. Sabe aquelas esponjas de enchimento de sofá, picotadinha, também dá certo. Se você estiver num lugar que você não tem acesso a nada disso, tenta procurar pena de galinha em lugar que vende frango, que às vezes eles têm disponível. Até isso dá pra usar pra encher. Aí você usa sua criatividade e vamos botar a mão na massa. A gente vai começar pela capa externa. Prepara o seu tecido, passando ele a ferro antes de cortar. Para começar, esse é o centro da frente e esse é o centro das costas. A primeira costura que a gente vai fazer é essa e essa, para que a gente possa completar essas linhas longas para a gente juntar elas. Depois de juntar essas duas costuras, você também vai chulear, ó, e rebater ela para cima. Então agora você vai fazer essa costura, essa e essa.
dos dois lados. Então aqui está a vista de dentro do nosso manequim. Esse é o centro da frente e esse é o centro das costas. Ó, ele vai ficar desse jeito. Você vai fazer isso dos dois lados. Como a gente tem os moldes muito curvos, sempre alfineta tudo para que não fique sobrando o tecido lá no final. Essa costura tem que ser super precisa. Então, agora que a gente já tem a capa externa da direita e da esquerda, a gente vai juntar elas pelo meio da frente. Você vai ver que tem aqui uns piques de marcação. Esses piques são para o controle de largura. Depois que você cortar as duas tirinhas, você vai chulear só a borda e vai costurar aonde estão as marcações. Você vai ver que depois de fazer isso, essa parte do meio passa certinho no cano de 3/4 de polegada. Então, você vai ter aqui de cima para baixo a largura do peito, do busto e da cintura. A parte de dentro já rebatida ficou desse jeito. Para não pesar muito na máquina, eu rebati ele desse jeito aqui. Se eu fosse fazer para o outro lado, ia ficar uma quantidade de pano muito maior. Então, eu estou aqui com as duas pernas, já fechei a lateral. Então, eu vou colocar elas aqui. A capa já está praticamente pronta. Agora presta atenção numa coisa muito importante. A gente vai começar a fechar a parte de trás. Mas você só vai fechar a parte de trás daqui até a altura da cintura. Por quê? Você vai pegar esse controlezinho de largura. Você vai dar um apertãozinho aqui. E aí você vai colocar ele desse lado. Você vai alfinetar desse jeito. Aí você vai alfinetar desse jeito. A gente vai costurar do gancho até a cintura das costas. E não vai passar dessa altura. Porque essa parte de cima das costas é por onde a gente vai encher, por onde a gente vai colocar o enchimento. Então ela vai ser a última parte que vai ser fechada. Agora já não dá mais quase pra ver a peça aberta, né? Por causa desse controle da largura aqui da cintura. A gente fica vendo a peça toda fechada, tá achando que tá fazendo besteira, mas não, gente, é desse jeito mesmo, pode continuar que vai dar certo. Agora a gente vai fechar os ombros e o entreperna. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar alfinetado, tá certo? Então aqui eu tenho o entreperna alfinetado e aqui em cima os ombros também já estão alfinetados. Bora pra máquina! A parte de baixo do entreperna, ela fica com um bolo de pano muito grande, então costura, mas vai com calma. Às vezes levanta aqui o pezinho da máquina, vai ajustando. Se possível, costura essa parte na mão, tá certo? E como é uma costura de ângulo muito fechado, lembra que você tem que fazer uns piques aqui, ó, no pescoço, para ele poder encaixar direitinho aqui com a modelagem. Parece que não vai caber, mas ele cabe certinho. Você dá um jeitinho, prende primeiro no meio, marca o meio, prende o meio. Depois prende as extremidades e vai aconchegando aqui pelo meio, ó. Cabe certinho, viu? Depois de costurar o pescoço e rebater a costura com a sobrinha de pano pra cima, a gente vai fechar só a parte de cima das costas. Ó, aqui é o pescoço, você vai costurar só até uns 2 centímetros passando ali da linha do pescoço, só até aí. Então, depois de feito isso, a gente terminou a primeira fase do manequim. Agora a gente vai para as partes mais duras. Terminada essa primeira parte, a gente vai começar as partes mais duras, que são o topo no pescoço, a parte de baixo nas pernas e as cavas. Então, agora você já pode desvirar, para você ter uma ideia real de como é que tá ficando. Porque até agora a gente acha que não vai dar em nada, que tá super esquisito, que a gente tá errando tudo, mas não é não. Fica tranquilo. Então, quando você desvirar, você já vai ter essa visão da capa, ó. Já dá pra ver que ele tem os volumes, que ele tem cintura, que ele tenha o volume do quadril. Então tá tudo certo. Vamos seguir em frente. E a parte de trás aberta, que essa aqui é a parte que a gente vai fechar por último. Cada partezinha dessa mais sólida vai ter um tecido, um forro e um plástico. O que você vai fazer? Você vai costurar o tecido e o forro com plástico no meio. Você vai fazer isso aqui com cada uma.
Para facilitar, a gente pode colar. Você pode usar uma cola bastão ou uma cola branca, qualquer coisa, para fixar isso aqui, para te dar menos trabalho, sabe? Então, eu vou colocar uma cola bastão mesmo, não precisa ser uma cola muito forte, não. Aqui, ó. Pronto. Feito esse sanduichinho, você vai costurar. Você vai passar uma costurinha de segurança só em torno do plástico. Pronto, então cada parte nossa vai ficar desse jeito aqui. O forro e o tecido externo com nosso plastiquinho no meio. Nessa perna que tem o buraco para passar o cano, eu só fiz alguns recortes, ó. E aí eu vou colar aqui com cola maluca mesmo, pra dentro, pro lado do forro, ó. Tá aqui, ó, fica assim. Se você tiver uma cola pano é até melhor. Eu, como só tenho essa cola maluca, eu uso ela mesmo. A gente vai agora pra parte de costurar essas partes aqui no manequim. Informações muito importantes que tem que ter aqui são a parte de cima e a parte de baixo que estão marcadas no molde. Você precisa marcar aqui, certo? O que é frente e costa, onde é em cima e embaixo. Por quê? Isso daqui, esses piquezinhos, vão coincidir com a parte de cima e a parte de baixo da cava. Segura a cava aqui embaixo. E aí você vai ver aqui em cima onde foi que ficou o topo do ombro. Dá só um piquezinho pra gente não perder. Esse topo do ombro, você vai alinhar com a parte de cima da sua cava rígida. Alinhou aqui, dá um pontinho. Aí você vai repetir o mesmo processo embaixo. Você vai alinhar essa parte aqui, ó, com a cava aqui embaixo. E quando você chegar aqui, você vai dizer, nossa, não vai encaixar. Não tem nem perigo, mas encaixa. Vem com jeitinho, ó. Passa tudo pro lado de lá. Passa essa sobrinha toda pro lado de lá. Pra ele não escapar, pra eu conseguir mostrar logo o que eu tô falando pra vocês. Você vem aconchegando por aqui, ó. A parte de cima e de baixo tá presa. Puxa pra sobrinha vir que ela vem. Tem que dar, tem que caber. A medida tá certa. Por isso que isso daqui não vai ter como você costurar na máquina. Essa parte você vai ter que costurar na mão. Sinceramente, essa é a parte que vai demorar mais. Deu bem certinho, tá vendo? Ela parecia que não ia dar, não era? Mas é desse jeito mesmo. A margem de costura tá bem certinha, ó. Você vai costurar bem aqui dentrinho, bem no pezinho desse plástico. E você vai ter que costurar à mão. Não vai dar pra costurar isso aqui na máquina. Você vai fazendo essa costurinha de ponta atrás, ao redor da borda inteira. O mesmo processo com as 5 partes rígidas da modelagem, e a gente vai desvirar elas e vai dar como se fosse um rebatido, só que de costura na mão. Por quê? Se a gente não fizer isso, quando a gente estiver mexendo, manipulando as formas muito perto dessa cava, a cava vai ficar entrando, não é legal. Então,
Você vai virar a modelagem. E aí, ó. É bom que ela já tá ficando com cara, já tá ficando com uma carinha bem ok, né? Então aqui vocês vão dar uns pontinhos, tipo esse ponto atrás que a gente fez, mas pegando aqui todas as camadas de tecido. Vou mostrar bem pertinho da câmera. Você vai vir aqui, vai colocar toda essa partezinha bem pra fora. Daí a gente vem com a agulha, aqui ó, pegando todas as camadas de tecido. E aí a gente vai fazer o mesmo pontinho, aquele mesmo processo do ponto atrás que a gente fez lá dentro. Quem tiver um dedal, gente, nessa parte, você fura muito o dedo. Quem tiver um dedal é bom usar. Fazer isso em volta das 5 partes, né? Rebatido feito, você desvira o manequim e ele vai estar assim, com cara de manequim. E aí você vai ficar feliz, respirar bem fundo. E a gente vai pra parte da estrutura. Serrar um cano desses é super tranquilo, uma serrinha comum dessa já dá conta. Seguinte, aqui estão os meus caninhos da estrutura. O que a gente vai fazer? Um quadrado de base com os 4 joelhinhos, em que vai ter um T subindo. Então, para começo de conversa, você vai pegar 2 pedacinhos de 4,5 e um T. Se você tiver como colar, é bom. Mas não precisa não, sério, isso aqui já segura. Então, agora eu vou pegar um martelo pra dar de martelada nisso aqui. Agora sim, tá bem encaixado e tá do mesmo tamanho do caninho de 12. Então, você vai fazer o quadradinho usando os caninhos de 12, tá? Aqui tá a nossa base, lembrando, cano de 12, cano de 12, cano de 12, cano de 4,5, cano de 4,5, 4 joelhos e um T. Agora você vai pegar o cano de 22 e vai colocar nesse primeiro T. Nesse cano de 22, a gente vai colocar logo a boneca aqui dentro, pra ficar mais fácil de operar depois. Vou vir com o pé da boneca, eu já passo por esse cano, pra facilitar trabalhar com isso depois. Não passa por nenhuma medida de largura, não é esse ainda. Você não vai passar ele por nenhum ajuste de altura desses que estão aqui no meio, ó. Só assim. O cano passado na perna. Deixa ele aí. Agora a gente vai pegar o T e os caninhos de 3 e de 4,5. Você vai botar o de 4,5 de um lado e o de 3 do outro. Agora você vai pegar o joelho e vai colocar aqui nesse caninho menor. Você vai colocar no caninho de 3. E aí eles vão se encostar, tá vendo? Não fica aparecendo cano. É só pra isso mesmo que ele serve. Isso aqui vai ser na perna da boneca. Então esse você vem aqui e coloca no T. Daqui você põe o caninho de 27 centímetros. Esse sim já tem que passar por esses reguladores aqui do meio. Então a gente vai começar a ver a boneca se estruturando, né? Passa aqui pelo do peito. A gente passou pelo do peito, pelo do busto e agora a gente tá passando pelo da cintura. Passado o cano principal pelos 3 controles de largura, agora você vai aqui com um jeitinho encaixar ele no T, que tá aqui dentro, virado pra cima.
encaixar. Agora você pode subir aqui. E meio que já pode vestir a boneca na estrutura. Já dá pra ter uma ideia boa de como é que ela vai ficar, né? Olha só. Já dá pra ter uma ideia boa de como é que ela vai ficar, né? Essa aqui já foi a terceira etapa. Agora a gente vai pra quarta etapa, que é a etapa do enchimento e finalização. Você vai vir aqui por trás, essa parte que tá aberta, e vai começar a colocar o seu enchimento por baixo, dando prioridade às pernas. E aí, assim, a gente não quer um travesseiro fofinho, então pode colocar material dentro, porque a gente precisa dessa barra bem firme. Aqui eu queria que você tivesse o cuidado de colocar a espuma em torno dos canos, porque se você só colocar ela, enfim, não colocar ela em torno do cano, vão ficar uns buracos, nos lugares que depois você não vai conseguir acessar. Se lembra que esse cano vai passar no meio do enchimento e não de um lado ou do outro. Você vai conseguindo regular isso só com a quantidade de enchimento que você vai colocando em torno dele. Vocês podem ver que a gente já encheu aqui a parte de baixo. Eu usei um palitinho para chegar nas partes que eu não estava mais conseguindo alcançar com a mão, né? Porque são pedacinhos realmente muito pequenos, são caminhos muito estreitos. Então, vê que a gente já encheu perfeitamente até a linha da cintura. Até aqui você pode encher normal. Lembra de sempre fazer em camadas. Primeiro enche a parte de baixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Porque se você colocar muito material de uma vez só aqui, você não tem mais acesso aqui embaixo, certo? Então, para ir enchendo a parte de cima, a gente vai começar aqui pelo pescoço e pela parte da frente do manequim. Porque a gente já tem as nossas tirinhas limitadoras bem aqui, costuradas. Então, a gente vai encher do cano pra frente da boneca. E aí, mesmo processo, vai fazendo aos pouquinhos, vai fazendo de camadas, porque se você colocar tudo de uma vez, você não vai mais ter acesso. Mas, pelo menos aqui na parte de cima, é mais fácil de colocar com um palitinho. Na perna é bem mais difícil. Não perde esses pedacinhos de tecido dentro da espuma, porque a gente vai precisar deles ainda, tá? Eles ainda vão ser costurados aqui nas costas na hora que a gente for fechando, dando arremate. Vai enchendo sempre da forma mais simétrica possível. Enche do lado, enche a mesma coisa do outro. Para não criar um mondrongo muito grande, que seja difícil de controlar. Isso daqui tá certo, tá no processo. Aonde tiver dobrinha, tá mal distribuído, precisa
precisa de mais material para preencher essa dobrinha. Aqui, ó, dobrinha. Precisa de mais material para encher a dobrinha. A partir do momento que você tá vendo que tá terminando o processo de enchimento, você vai começar a fechar atrás, mas você não vai fechar tudo ainda. A gente vai fechar só até o primeiro limitezinho aqui, que é o limitezinho do busto. Para isso, para fazer esse limitezinho do busto, a gente vai pegar aqui essa tirinha e vai costurar em um dos lados, assim. Vai colocar aquela margenzinha de 1 centímetro e vai costurar aqui à mão mesmo. Você costura só isso aqui, para segurar aqui, ó. Então, agora a gente vai costurar da altura da cintura até essa altura do busto. Ela tá presa aqui com alguns pontinhos, respeitando a margem de costura. Então, a gente vai passar uma agulha, vai passar uma linha dupla, né? Duas para um lado e duas para o outro aqui. E aí, a gente vai fazer esse pontinho aqui que eu já comecei, ó. Ele vem aqui reto, você vai dar um arremate, aí ele vem reto. E joga pra cima. Volta reto. Joga pra cima de novo, sempre respeitando a margem. Esse tipo de ponto, quando você puxar, ó, ele vai ficar invisível. Então, ele é ótimo pra fazer essa parte aqui de fora. Faz isso, você vai fazer isso até chegar, até segurar completamente essa área do busto. Dá um arremate aqui. Se quiser, é bom até voltar com uma costura reforçada aqui, né? Porque esse é um ponto de tensão muito importante. Olha só, a gente já tá quase terminando. A gente costurou até aqui, a altura do busto. Você vê que falta pouca coisa para encher. Então, é só continuar o processo. Distribui o enchimento aqui dentro, coloca mais enchimento, vai ajeitando bonitinho. E aí, você vai fazer a mesma coisa quando você vê que até aqui tá tudo certo. Porque a gente ainda tem que corrigir algumas profundidades aqui, tá vendo? A gente ainda tem que dar umas correções. Ela já tá quase finalizada. Ó, aqui é o controle da altura do peito. Então, a gente continua nesse processo de ver onde é que tem buraco, ver onde é que ainda tá faltando enchimento. E usar aqui um palitinho pra conseguir alcançar, né? Pra distribuir melhor. Ela tá realmente quase finalizada. Olha que coisa mais linda, meu Deus! Vou mostrar pra vocês como é que ela tá aqui, ó. Já tá realmente praticamente finalizada. Só que eu vou fazer é distribuir assim com os dedos o enchimento. Então, quando eu me der por satisfeita, eu vou fechar essa parte aqui de trás. Pronto, foi finalizada a parte de trás. Já foi bastante mexido aqui o enchimento. Então, assim ficou o manequim. Assim ficou a mulagem. Sobre as minhas considerações finais. Esse aqui eu já tinha feito, foi o primeiro, e esse eu fiz agora. Eu preferi trabalhar com esse tecido jeans mais escuro, bem mais rígido, do que com o brim. Apesar do brim ser um tecido bem grosso, eu senti que ele deformou um pouco, enquanto que o jeans não deformou nada. De qualquer forma, me conta aqui embaixo como é que você vai fazer ele, quais são os materiais que você tem disponível, o que você vai usar para fazer o enchimento e para fazer a capa, tá certo? Manequim feito, bons estudos para você! Tudo bem? Só de passagem.